Vamos falar agora de saúde. Existem alguns animais que convivem com as pessoas e sem que elas percebam, especialmente nas grandes cidades. E essa convivência pode oferecer um risco à saúde, viu? A gente vai falar da população de bichos como pombos, ratos, que é uma população muito grande e deve ser controlada para evitar danos aos homens. Os pombos são uma das pragas urbanas mais comuns e além dos ratos, que são encontrados nos lugares mais variados, a gente também encontra pombos nos lugares mais variados. E hoje a gente vai te alertar dos perigos que essas pragas podem causar e também dicas de como afastar esses animais. Quem conversa com a gente é a bióloga e escritora Lúcia Schuller. Muito obrigada por ter vindo. A gente teve uma aula com a Lúcia da última vez que ela veio ouvir da Melhor e hoje não vai ser diferente não. Aqui ela trouxe um pombo. Espero. Trouxe um exemplar rato, de casa. Um exemplar de cada. Né? Eles não estão vivos, estão aqui empalhadinhos, né? Taxidermizados, então, tá bom. E a gente pode falar então um pouquinho deles. E você trouxe vários apetrechos, né? Por onde você quer começar, Lúcia? Vamos falar sobre ratos primeiro, rato. né? É verdade que tem mais rato do que gente no mundo? Isso daí é meio folclore, né? Ninguém nunca fez um censo de roedores. O que a gente sabe, na verdade, é que os ratos eles estão sempre concentrados em regiões onde há favorecimento para eles. Então, onde você tem muito aglomerado de pessoas, muitas casas, onde a coleta de lixo é deficitária, onde tem rio perto, né? E isso é uma característica do nosso estado. Todos esses fatores conjugados favorecem a presença dos ratos nos ambientes domésticos. Né? O rato, nós temos na cidade 3 espécies. Essa daqui é a ratazana, né? Um animal, em média, ele tem 350 a 500 gramas, então é um animal grande, forte. As pernas dianteiras são pernas bem musculosas, porque é um animal que está acostumado a escavar, então ele precisa ter essa musculatura. Porém, existe uma outra espécie que está muito predominante, não só no Rio, como em São Paulo e outros estados, que é o rato de telhado, que era um rato que vivia somente nos elevados, nas árvores, nos telhados mesmo, né? E agora ele está ocupando um espaço que coabita, né? Nem sempre o rato norvégico ele é muito mais forte, mas eles conseguem conviver nesses espaços. E o rato de telhado também está escavando, também está vivendo em locais que antes eram só do rato norvégico ou rato de esgoto, né? Que mal que eles podem trazer para a população? Bom, primeiro, agressivo. Esse rato aqui, não o rato de telhado, ele é mais calminho, mas a ratazana é um animal muito agressivo. Não que ela saia mordendo todo mundo, mas se ela for acuada, ela fica em pé nas patas traseiras, arregaça as unhas, os dentes e avança. Ela não quer saber o tamanho de quem está atrás dela, não. Ela não se esconde com muita facilidade, né? E o rato ele tem uma característica interessante, que ele tem 4 dentes incisivos. 2 superiores, 2 inferiores. Depois ela tem uma ausência de dentes para ela poder carregar os filhotes e aí que começam os outros dentes, né? Esses dentes incisivos, eles crescem, eles não têm raiz, então eles ficam o tempo todo crescendo. Então o rato, ele precisa, como outros roedores, né? Ele precisa sempre roer coisas, desgastar coisas. Então ou ele rói um dente no outro, naquela que a gente chama de bruxismo, né? Num atrito, ou ele começa a roer coisas. Então ele pode roer um cabo, por exemplo, isso aqui foi um cabo roído, um cabo bem grosso. Quando ele faz isso, ele expõe o cabo, ele pode fechar um curto-circuito, agir como se fosse um fusível. Então ele fecha o curto, morre, eletrocutado, mas derruba tudo. Então até você descobrir aonde que está o problema vai longe, né? Aqui é um exemplo que eu tenho assim bem antigo, de uma bota. Essa bota ela foi comida, você vê que dá para ver bem os dentes dos ratos, né? Toda marcadinho. O rato não comeu esse material, essa borracha, mas ele ficou exercitando, ele mascou que é uma mascou chiclete, como ele precisa fazer. Então, isso é um dos danos, né?
O outro dano é a doença, porque o rato é um animal que ele urina o tempo todo. É diferente do gato, do cachorro, que chega no lugar e libera bastante quantidade de urina e vai embora. O rato não, ele fica pingando o tempo todo. Então, um dos equipamentos que a gente usa, que não vai ser muito fácil da gente mostrar, que aqui tem uma luz ultravioleta. E essa luz ultravioleta, quando você incide numa superfície que está com urina de rato, essa urina fica fluorescente. Então você consegue, de uma certa forma, perceber o caminho dos ratos. E isso é muito importante, porque qualquer trabalho de controle, ele depende muito de você localizar os bichos. Saber de onde ele está saindo, aonde ele volta, né? Ele tem uma casa, uma moradia? Então, ele tem uma moradia. Ele pode morar num forro, ele pode morar no subsolo, ele pode morar no meio de equipamentos antigos. Ele sempre procura um lugar calmo, que não tenha passagem do homem, que é o inimigo principal dele, né? Em que ele tenha um certo sossego, porque as ratas, elas estão sempre em cio constante. Produção de filhotes é muito grande. Por isso é que Às vezes existe essa crença de que tem mais ratos do que seres humanos. Exatamente, né? Porque às vezes ela passou 20 dias, ela ainda está com o filhote, ela já entra no cio e já produz uma nova ninhada. Então ela amamenta a ninhada anterior e a nova que está chegando, né? Então é realmente um animal muito prolífico. E um animal que, como eu falei, que ele libera urina em tudo, e como essa urina ela não fica muito visível, você precisa de um ferramental para ver a urina, às vezes você não sabe, mas as tuas coisas estão contaminadas. Por exemplo, você tem um rato em casa e você só percebe quando você vê fezes, ele já pode ter urinado em várias coisas, no sofá, atrás do sofá, nos brinquedos. Eu já vi uma casa uma vez assim, que você chegava com a luz ultravioleta, os brinquedos estavam todos pingados, tudo contaminado com urina de rato, porque é uma coisa que ele vai E a urina de rato é que causa leptospirose? É que causa leptospirose. Calcula-se que metade da população murina, quer dizer, população de ratos, esteja com a leptospirose, com a leptospira, né? Porque a leptospira é uma bactéria que ela entra no corpo do rato, mas ela só vive ali, ela não causa nenhum problema, vamos dizer, de morte ao rato, com a peste negra, por exemplo, que as pulgas contaminadas picavam o rato e o rato também ficava doente e morria. E aí as pulgas abandonavam aquele corpo e começavam a procurar outros animais. A leptospira não, ela se multiplica no sistema dos ratos e aí o rato começa a liberar isso através da urina. Por isso que as pessoas quando entram em enchentes é tipo uma roleta russa, porque o que faz a enchente ela entra dentro de tudo quanto é cavidade. O rato é um excelente nadador, ele pode ficar 72 horas nadando sem parar. Porém, ele também se afoga, ele também tem medo de água, ele evita a água. Então, na hora da enchente, em que os esgotos estão cheios de rato ou a beira dos rios está com rato, a água entra nas tocas, a água bloqueia os esgotos, então os ratos começam a sair. E sai, quer dizer, a água lava aquela toca, pega a leptospira que está lá dentro, porque a leptospira ela só sobrevive no ambiente úmido, escuro. Se ela for para o sol, ela já não sobrevive mais. Então, o perigo está em você pisar em cima de lama fria, contaminada com urina, com o pé limpo, né, sem bota. Isso é muito perigoso. Ou o pessoal antigamente que cavava fossa e acabava entrando em contato com urina de rato. A gente vai falar depois como é que a gente pode tentar controlar esses animais e evitar a leptospirose. Vamos falar rapidinho da pomba, porque eu já tenho que passar lá para o nosso próximo assunto aqui. A pomba também pode trazer doenças para os seres humanos? Pode, ela através das fezes, porque na realidade a pomba libera um excreta único, umedecido. Esse excreta, ele resseca na superfície.
Quando ele resseca, alguns fungos já tinham se criado dentro daquelas fezes ou do excreta, ou outros fungos vêm se criar. E aí, com a criação desses fungos lá dentro, o fungo libera esporos microscópicos que você não vê. Então bate o vento, né? E aí o vento começa a levantar aquela poeira fina e as pessoas aspiram aqueles fungos. E o fungo vai direto para os vários sistemas importantes do homem. Então, ele vai para o sistema respiratório, afetando o sistema respiratório, digestivo, circulatório, ou ele pode ir para o sistema nervoso. Nesse caso, provocar uma meningite. Essa meningite, ela não é lugar comum, né? Não é uma coisa que acontece com todas as pessoas contaminadas com criptococos, né? Mas acontece. Então, principalmente as pessoas que estão mais deprimidas, ou mais idosas, ou crianças, ou pessoas adoentadas com algum tipo de doença. Então, é muito fácil a absorção. Tanto que, se você percebe que você tem um aglomerado de fezes de pombos e que você quer remover aquilo, a primeira providência que você tem que tomar é umedecer aquelas fezes. Proteger-se com uma máscara, para você não aspirar nenhum pozinho, e umedecer as fezes. Depois trabalhar, como eu lembro que eu falei muito em água sanitária, né? Então a água sanitária também é um santo remédio nessa hora. É perigoso, então, levar aquela criançadinha lá na pracinha, que tem os pombinhos, e dar milho, e deixar os pombinhos virem em cima? Tem muitos pais e avós que brincam. Deixar assim. vir em cima não é muito bom, porque o pombo, não jogar pombo, milhos não é nada, mas o que ele não pode é ficar batendo a asa, porque quando ele bate a asa, ele faz uma movimentação de ar muito grande. E no meio das penas, uma quantidade de animais microscópicos também ficam aderidos. Fungos, ácaros. Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque aí você está falando de bater asa, eu já estou imaginando o tamanico das criancinhas que ficam na praça de pombinhos, e aí minha orelha já fica em pé, porque acho que pode ser perigoso, né? A gente volta para conversar já mais. É sério isso, às vezes a gente tem uma boa intenção, né? E ele se alegra, a criançadinha pequena gosta, e taca milho, e vem os pombinhos, mas é bom a gente ficar atento, porque pode representar risco para a saúde, sim. Estou aqui com a bióloga Lúcia Schuller, e ela está falando sobre as pragas urbanas, a gente já falou um pouquinho do rato, da ratazana, do pombo. Aí eu queria saber, Lúcia, como é que a gente faz para evitar que esse rato ou essa ratazana prolifere a leptospirose, que é a doença séria transmitida por eles, né? Bom, como eu falei, o rato ele pode vir por vários caminhos, né? Um deles é pelo esgoto. E no esgoto, ele sai no vaso sanitário. Então, essa é uma sequência de um cano que geralmente fica no piso e é onde você encaixa o vaso sanitário. É exatamente a medida, 4 polegadas. Bom, existe uma barreira, que é essa peça aqui, que você coloca nesse cano antes de você pôr o vaso sanitário. O que essa peça faz? Ela tem 2 aletas, ó. Que fazem esse movimento. Então, quando você puxa a descarga, o fluxo com resíduo e tudo, ele vem embora por causa da força, da pressão. Não tem problema, ele vem embora, depois as aletas voltam. É claro que é um material frágil se ele ficar assim, fora desse ambiente. O rato vai destruir isso. Mas como o rato está vindo do esgoto, ele não tem ambiente nem ângulo para poder reduzir isso aqui, para poder destruir esse acesso. Aí, quando ele sente a barreira, ele volta por onde ele veio e vai visitar o vizinho. Uma outra forma importante... Mas peraí, deixa eu só entender que me deu até um nervoso agora. Quando não tem isso, o rato consegue subir e vai pelo vaso sanitário? Vai, ele vai... Eu já tive casa até 9º andar. Ele sai pelo vaso sanitário, a pessoa pode estar ali bonitinha sentada no vaso e sai um rato dali? Sai. Ai, meu Deus do céu. Sai. Nossa, deu nervoso, né? Sai. É a coisa mais comum. É que as pessoas não gostam de comentar isso,
porque parece que a pessoa Desleixo se sente da própria porca, pessoa, né? é. Mas não é. A rede de esgoto está cheia de rato. Esse bicho é um bicho de escavação, de túnel, da natureza dele. Então, na cidade, o melhor lugar para ele é a rede de esgoto. E a maioria das casas tem isso? Não, Não? isso, inclusive, engraçado, esse material aqui foi um material que foi criado há 20 anos, 25 anos atrás. Uhum. Agora que as pessoas estão começando a acordar e ir atrás desse recurso. Não, porque, como você disse, as pessoas têm vergonha de contar e aí ninguém sabe. Eu, por exemplo, não sabia, nunca imaginei. Ai, tô com nervoso de rato aqui. Vai dando nervoso. Não, você sabe que uma vez... E as pessoas não sabem que isso pode acontecer e ninguém, então, para comprar uma pecinha dessa que deve ser baratíssima. É baratíssimo. Já aconteceu isso na casa de vocês, meninos? Tem 4 aqui na minha frente. Não, É você mais tem vergonha de comum contar? em Já? residência. Eu não vou falar seu nome. Já aconteceu? Não? É mais comum em residência, residência Do que sobrado, apartamento. é mais comum. Mas você vê também em prédios de apartamento, é mais raro aparecer. Mas eu já tive um caso de rato subir no último andar de prédio, numa cobertura, e ele foi e se alojou no jardim da cobertura. Né, por onde ele entrou? Por essa estrutura, porque esse bicho... Agora, ele é também muito pode entrar pelo musculoso. ralo, então, aquele ralo do banheiro que a gente usa, não? Pouco provável. É mesmo? Pouco provável. É pelo vaso sanitário. O ralo é mais comum numa estrutura maior, por exemplo, um restaurante, uma indústria, em que a estrutura subterrânea ela é um pouco diferente. Ela é maior e ela cabe a presença de um bicho desse. Porque esse bicho, ele tá taxidemizado, mas ele normal... Ele infla, né? É normal dele, ele infla e é musculoso. E as costelas do rato, por isso que o pessoal fala que passou a cabeça, passou o resto. Porque é essa medida que você tira da abertura por onde o rato passa. Então, uma medida assim, ó, mais ou menos. Então, passou o crânio, o resto passa. Porque as costelas dele fazem um movimento assim, ó. Eles dobram que nem papel. E aí ele vai e entra. Nossa, que aflição. Você estava falando dessa pecinha, eu te interrompi e você ia falar da ratoeira, né? Então, para um caso desse, por exemplo, não adianta, as pessoas me falam assim, ai, que veneno que eu vou usar? Eu falei, você não vai usar veneno nenhum. No mínimo, você vai manter o vaso sanitário tampadinho. Porque às vezes, quando ele não consegue sair, o pessoal bota aqueles coisinhas de crochê no vaso sanitário, né? E a moça colocou um repouso ali, um peso, bicho roeu tudo embaixo. Jesus Cristo, gente. Bicho roeu tudo embaixo. Nervoso, né? Tô desesperada aqui. Mas é verdade. Isso é uma realidade, é uma coisa bastante comum. E as pessoas vão conhecendo isso e vão se ligando, Lúcia, porque se eu tiver de pesadelo madrugada. com rato essa noite, eu vou te ligar. Não, porque o bicho sai de madrugada. Nossa, não fale isso não, que eu não vou dormir. De essa madrugada. Ele não sai na hora que você está jantando, qualquer coisa. Ele sai de madrugada. Vai então no ele banheiro sai de madrugada fazer xixi, tem um rato lá. e você já está com sono, Ai, você não está vendo. Isso é um encontro inesperado, Que né? não aconteça. Aí você fala assim, mas eu preciso de um veneno poderoso. A coisa pior que pode existir é você usar um veneno poderoso. E isso, infelizmente, está causando muitos acidentes no Brasil inteiro, que é o tal do chumbinho. Já foi proibido, é de uma empresa multinacional. Eles já tiveram tempo para retirar, porque o produto a finalidade do produto não era ser um raticida, era para outra finalidade agrícola. Mas um dia alguém viu que funcionava e resolveram usar. Por que você não deve usar um produto violento daquele? Primeiro, pelo risco para crianças, animais, né? Segundo, quando você mata um rato com uma coisa muito forte, assim, uma coisa que o rato morre próximo do comedouro, o rato é um animal muito inteligente. As pessoas não podem achar que ele não está sabendo o que está acontecendo. É um bicho, assim, que só falta falar, né? Ele tem muita estratégia, porque o bicho está sobrevivendo há milhões e milhões de anos no nosso ambiente, sem mudar a forma, sem mudar o sistema de vida, ele come qualquer coisa. Então,
ele é um sobrevivente. E é sobrevivente graças às artimanhas dele, à inteligência dele, né? Ele não pode ser, ele não fala, mas ele tem muita inteligência. Então, é um bicho que, se ele percebe que alguém da colônia, e o rato é um animal colonizado, né? Vive em agrupamentos. Vai fazer manifestação. Ele vai fazer manifestação. Quebra-quebra, então, morde-morde. ele percebe. E xixi de rato na casa inteira. Ele percebe. Então, o que, que ele faz? Ele não come. Então, você pode até pegar o chumbinho, distribuir a seu próprio risco no quintal da sua casa, né? No meio daquelas restos de construção, madeira, coisa que você não usa mais, né? Que o homem tem essa mania, né? Não, isso aí não joga fora não, que eu posso precisar. E a gente quer jogar as coisas fora e não consegue. Isso é um problema sério, né? Você tem que manter o quintal limpo, sem nada, porque o rato fica sem movimentação, ele não tem pra onde ir. O que não usa tem que dar pra alguém, Já sabe? doa, Vai, doa. bota Não no pode bota ser assim, fora. Você pode ficar juntando coisa, só traz problema e doença. Isso Bom, então não é com chumbinho. Com o que, que a gente vai espantá-los? Então, tem várias opções. O veneno é a última coisa, você deve deixar isso na mão que sabe o que está fazendo, né? Você pode, se você eventualmente usar veneno, você deve usar o veneno dentro de uma caixa assim fechada. Ó. Aqui está o veneno, que tem 2 tipos diferentes de veneno. E essa é uma caixa fechada, que você pode passar a ter uma chavinha, que você fecha, você pode fixar essa caixa com um parafuso no chão, e aí não tem perigo de criança colocar a mãozinha, ó, porque aqui não passa, não tem perigo de passarinho pegar. Então, isso é uma coisa importante. Você pode usar qualquer tipo de armadilha, desde aquela vagabundinha que vem no supermercado, funciona, essa importada, essa também é importada, essa é armadilha de cola, que também funciona muito bem. É só legal você colocar alguma coisa no meio, ou alguma comida que você percebe que o rato está consumindo, botar um pouquinho, sempre é um estímulo, não é necessário, mas botar um estímulo. E não adianta você pôr uma armadilha. Você vai lá, põe uma, fica esperando o rato. Não vai, o rato tem... Bicho é esperto. Então você tem que espalhar várias, em vários locais, geralmente numa área que você tenha visto fezes de rato, e ali você espalha várias. Você pode até fazer colocar essas armadilhas numa posição circular para dificultar que esse rato escape. Quer dizer, se ele sai de uma, ele vai para outra. E não adianta pôr queijo, viu? Isso é bobagem, isso é coisa de desenho animado. O que a gente deve colocar material de ninho, porque às vezes você põe um pouco de algodão, tem alguma fêmea que está buscando material para fazer ninho. Ratazana gosta de coisa muito calórica, então você pode pôr um pedaço de bacon bem cheiroso, e aí você prende esse pedaço bem na armadilha para ele movimentar. Porque às vezes eu já ouvi muita gente falar, eu pus o queijo, ele foi lá, comeu tudo e foi embora. Né? Tá. Colocar bem então preso. ele precisa, e aí tanto faz a armadilha, eu só trouxe alguns exemplos só para ilustrar que não importa, o que importa é a quantidade de armadilhas que você vai colocar. Então o primeiro passo é atenção, casa sempre limpinha, vaso sanitário limpa. fechado, usar esse protetor aqui para evitar que o rato saia pelo cano da descarga e aqui as armadilhas, quanto mais melhor. E as armadilhas, certo? quanto mais melhor. Bom, exatamente. Você volta, Lucia, porque a gente precisa aprender mais, tá? E eu quero te agradecer e quero indicar para você que está em casa, olha, o Manual Descomplicado Doméstico de Controle de Pragas Urbanas. Aqui tem assunto para a gente ficar dias conversando. O livro é maravilhoso, muito prático. Você viu que a Lúcia fala de um jeito descomplicado mesmo. E você pode contar com ela também. O site é o www.luciaschuller.blogspot.com.br e o telefone é 011 4330 6644. 4330 6644. Depois, com mais calma, eu quero que você volte para falar das pombinhas, tá bom? Tá bom, meu Muito anjo. obrigada. Imagina, Claudinha. Prazer Muito bom te receber. Viu? Fiquei Obrigada. nervosa aqui com esses atos.
É, minha filha. Não gosto, não. Nem um pouco.